Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Então, mais um módulo para a gente estudar. Eu espero que vocês assistam esse vídeo com bastante atenção, façam anotações do que vocês acharem mais importante e não esqueçam de depois fazer os exercícios, tudo bem? Então, segue aí mais uma aula. Mesopotâmia, módulo 7. Na aula passada, nós vimos um pouco sobre o período da pré-história. Vimos que esse período compreende entre o surgimento do ser humano na Terra até a descoberta da escrita. A partir de agora, nós vamos iniciar o estudo de um novo período, a Idade Antiga. Esse período corresponde ao surgimento da escrita até a queda do Império Romano. Nós vamos estudar esse período até o final do ano. E durante esse tempo, nós vamos estudar várias sociedades que surgiram e viveram nesse período. Nós vamos ver a sua cultura, as suas produções artísticas, sua sociedade, suas leis, todas as características dessas principais sociedades. A nossa primeira civilização será a civilização da Mesopotâmia. A palavra Mesopotâmia tem origem grega e significa terra entre rios. Então, dessa maneira, nós percebemos que os mesopotâmicos, eles não se entendiam assim, não se chamavam assim. Posteriormente, os gregos, ao conhecerem esses povos, vão chamá-los de região da Mesopotâmia. E o significado desse nome é terra entre rios. E de onde vem esse significado? Porque essa região ela se localizava entre dois rios, o Tigre e o Eufrates, na região hoje do Oriente Médio, onde é o Iraque. Se vocês tentarem pegar um mapa mundi, um atlas, e procurarem a região hoje da Mesopotâmia, vocês não vão achar em lugar nenhum. Por quê? A Mesopotâmia hoje não existe, mas hoje ela compreende onde hoje é o território do Iraque. Nessa imagem vocês veem que ele compreende a região do Iraque, mas também pega algumas partes da Síria, do Irã e da Arábia Saudita. Essa civilização é considerada uma das mais antigas da história. Aqui nós vemos as fotos atuais do rio Tigre e do rio Eufrates. Vocês vão perceber, quando a gente estudar outras civilizações, que todas elas têm uma característica em comum. Elas sempre vão se formar próxima a rios. Aí eu pergunto para vocês, por quê? Por que uma sociedade vai tentar se fixar próxima a rios? Qual a importância do rio, da água, para essas pessoas? Pensem aí um pouquinho. Bom, para que serve o rio? Para que serve a água? Primeiro, para originar água para você beber, para tomar banho, para lavar roupa, lavar suas coisas. Além disso, vai servir também para agricultura, para poder servir de alimento para as plantas, para que elas possam crescer, e meio de transporte também. Os povos da antiguidade buscavam regiões férteis, próximas a rios, para desenvolverem suas comunidades. Não dá para você viver, por exemplo, no meio do deserto, que não tem água. Ali as pessoas vão morrer. Então é preciso buscar regiões férteis. A região da Mesopotâmia era uma excelente opção, pois garantia à população água para consumo, rios para pescar e vias de transporte marítimo. Outro benefício oferecido pelos rios eram as cheias que fertilizavam as margens, garantindo um ótimo local para a agricultura. Então, dependendo do período, geralmente com o avanço das marés, as cheias, as águas aumentavam seu tamanho, chegavam mais próximas às margens e depois elas recuavam. Nesse período que elas chegavam mais próximas à margem, aquela região ficava molhada e depois elas retornavam para o seu curso normal. Aquela região onde ficou molhada, geralmente ficava um certo lodo, e esse lodo era muito fértil, então ali podia se plantar. Então, por isso, era muito melhor, propício para a agricultura.
Como a gente pode ver aí na imagem, os povos vão se fixar bem próximos a esses rios e ali começar a fazer construções hídricas, ou seja, construções para puxar essa água para o seu consumo. Como nós temos na imagem, canais que vão ser construídos para que a água chegue até as plantações, vão construir poços para poder armazenar a água. Todas essas são obras que essas civilizações vão fazer para aproveitar essas águas. Vários povos antigos habitaram essa região da Mesopotâmia entre os séculos 5 e 1 a.C. Meus amores, lembrando a vocês, a contagem que se faz dos séculos no período antes de Cristo, ela é decrescente, então vem do 6, 5, 4, 3, 2, 1. É a partir do nascimento de Cristo é que isso vai ser crescente como é nos dias de hoje. 1, 2, 3, 4. Então, por isso que a gente tem dos séculos 5 a 1 a.C. Então, vários povos vão habitar essa região entre os rios Tigre e Eufrates, essa região da Mesopotâmia. Entre esses povos, a gente destaca os sumérios, os acadianos, os babilônicos e os assírios. Vamos agora ver cada um deles. Os sumérios. Esse povo se destacou na construção de um complexo sistema de controle da água dos rios. Construíram canais de irrigação, barragens e diques. A região ocupada pelos sumérios não detinha um poder central que lhes desse uma unidade política. Cada cidade era como um estado independente, com um governo próprio, e o seu domínio se estendia sobre toda a área rural próxima. Portanto, a cidade-estado tinha autonomia política, econômica e religiosa. O que isso quer dizer? Que a Mesopotâmia ela tinha vários povos e cada um desses povos tinha uma cidade-estado. O que significa uma cidade-estado? É uma cidade que tem o seu próprio rei, as suas próprias leis, o seu próprio costume, a sua própria religião. Ou seja, os sumérios tinham um rei, os babilônios tinham outro rei, os assírios tinham outro rei. Cada um tinha suas leis, cada um tinha os seus costumes, cada um tinha as suas práticas religiosas. Não era tudo a mesma coisa. Então, quando a gente tem uma cidade que tem seu próprio governo, suas próprias leis, sua própria economia, a gente chama isso de cidade-estado, tá bom? É diferente, por exemplo, como a gente tem hoje no nosso país. Temos o Brasil e nós temos o Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Amazonas. Temos estados, mas todos eles devem obedecer ao Brasil, à capital federal, à unidade federal. Então, nós podemos dizer que somos cidades-estado? Não, porque nós não temos um governo próprio, tá? Embora cada um tenha uma certa independência, todos eles devem obedecer ao líder máximo, que é o presidente, tá? Mas naquele momento, imaginem um Brasil onde cada estado é independente. Isso é uma cidade-estado. A cidade-estado era governada por um sacerdote, escolhido e auxiliado por um conselho de anciões. O governante, denominado patesi, controlava as instituições políticas e religiosas e comandava o exército. Com o passar do tempo, a sua função tornou-se hereditária. Surgiram, assim, as primeiras dinastias nas cidades-estados da Mesopotâmia. Ou seja, o governante dessas cidades-estados era chamado de patesi. Abaixo dele havia o sacerdote, que era escolhido por um grupo de anciões. Anciões são pessoas idosas, mais velhas. Por que ser escolhido por um conselho de pessoas idosas? Os idosos representam a sabedoria, então eles seriam sábios ao escolher esse sacerdote. Tá? Qual era a função desse governante? Ele governava, né, as instituições políticas, era líder religioso e líder militar, ele comandava o exército também. E com o tempo essa função se tornou hereditária, ou seja, passava de pai para filho. Bom? Uma grande contribuição dos sumérios
foi o desenvolvimento da escrita cuneiforme, por volta de 4000 a.C. Eles usavam placas de barro onde cunhavam essa escrita. Então, os sumérios foram o primeiro povo que desenvolveu uma escrita, que é chamada de escrita cuneiforme. Como era isso? Imagine vocês, um barro que era moldado em formato de placas, e ali tinha um pedaço de ferro onde as pessoas escreviam, né? Não eram letras como a gente tem A, B, C, mas eram imagens, e eles escreviam com esse pedaço de ferro que eles chamavam de cunha. Por isso, escrita cuneiforme, por causa da cunha. Depois de escrever, eles pegavam essa placa e colocavam no forno para ela secar e endurecer. E aí a gente tem o primeiro tipo de escrita. Como vocês podem ver nessa imagem, são placas de barro, de argila. Eles escreviam, faziam suas escritas e depois botavam esse barro para secar no forno e aí tinham essas placas. Lembrando a vocês, nesse período não existia caneta, nesse período não existia folha, caderno para ser escrito, então a forma de escrita era o uso do barro e da argila. Reparem também o uso as representações através de imagens, não eram letras como é nos dias de hoje. Isso foi se aperfeiçoando com o passar do tempo e das sociedades. Muito do que sabemos hoje sobre esse período da história nós devemos às placas de argila com registros cotidianos, administrativos, econômicos e políticos da época. O principal motivo que levou as pessoas a usarem a escrita era para contabilizar o comércio. Vendi quantas maçãs para quem, vendi quantas laranjas para quem. Então, essa necessidade de registrar os movimentos do comércio é que deu origem à escrita. Além disso, os sumérios eram excelentes arquitetos e construtores, e foram eles que desenvolveram os zigurates. E o que vem a ser esses zigurates? Eram construções em formato de pirâmides que serviam como locais de armazenagem de produtos agrícolas e também como templos religiosos. Então as pessoas iam nesses zigurates para fazer os seus cultos aos deuses, mas eles também usavam esses templos como armazéns para guardar os produtos agrícolas. Agora vocês vão ver algumas imagens, alguns exemplos de zigurates. Percebam a grandiosidade dessas construções, né? Elas eram bem grandes. E nessa imagem a gente pode ver ruínas desses zigurates. Essas são ruínas no Iraque, elas ainda estão de pé e representam esses grandes templos construídos pelos sumérios há mais de 4000 anos atrás. Depois dos sumérios, nós temos os acadianos. No caso da Mesopotâmia, o que a gente vê é um grupo dominando o outro. Os acadianos cresceram e acabaram dominando os sumérios. Inicialmente, os acadianos eram pastores de ovelhas e depois se tornaram agricultores, comerciantes e acabaram fundando cidades. Sargão I, que era o rei de Acade, controlou as cidades sumérias, dominou e formou um vasto domínio, mas a pobreza do solo dificultava a agricultura e a falta de alimentos gerou descontentamento da população e acabou enfraquecendo o reino. E os acadianos foram dominados pelos babilônicos. Devido à sua localização, a Babilônia se transformou em um ponto de parada obrigatória na rota das caravanas comerciais que cruzavam a região. Então a Babilônia estava no meio do caminho, as pessoas tinham que passar por ela para fazer as suas rotas comerciais. Um dos primeiros reis babilônicos foi Hammurabi. Esse soberano ampliou seus territórios, dominando o império. Além de conquistar territórios, o governo de Hammurabi destacou-se como legislador. Foi esse rei que elaborou um dos mais antigos códigos de leis que se tem conhecimento na história, o Código de Hammurabi.
As leis contidas nesse código determinavam direitos e deveres do povo e das autoridades. No entanto, as pessoas não eram iguais perante a lei no Império Babilônico. Dependiam da camada social a quem pertenciam. Ou seja, pessoal, imaginem uma sociedade que não tem lei alguma. Imaginem como deveria ser o caos. Um matando o outro, não tem regra, não tem punição. Então Hammurabi vai ser um primeiro rei que vai elaborar um código de leis que vai ditar os direitos e deveres daquela população. Então, por isso que a gente dá um grande destaque para esse rei, rei Hammurabi, porque ele vai criar um código de leis que vai organizar essa sociedade. E como foi ele que inventou, ele botou o nome dele no código, por isso Código de Hammurabi. Vocês estão vendo uma imagem de uma pedra muito grande, onde está escrito todo o código, está escrito nessa pedra, tá? Uma réplica dessa pedra é exposta no Museu do Louvre, em Paris. O Código de Hammurabi abrangia em seus artigos uma série de questões, como, por exemplo, relações comerciais, contratos de casamento, leis de propriedade. Vou mostrar para vocês alguns trechos dessas leis que continham no Código de Hammurabi. Por exemplo, se alguém acusa um outro, mas não pode provar, o acusador será morto. Então, por exemplo, se eu acuso alguém de ter roubado um celular, eu tenho que provar que esse alguém roubou um celular. Se eu não conseguir provar, eu vou ser morta, porque eu levantei falso testemunho sobre ela. Se alguém testemunha contra um acusado sem poder provar o que diz, e só o acusado for condenado à morte, a testemunha perderá a vida. Então, por exemplo, mesma coisa, se eu acusar alguém, ser testemunha de alguém, sem ter essas provas, sem provar essa acusação, eu vou ser morta. Se um juiz que proferir uma sentença errada será publicamente expulso da sua cadeira e deverá pagar 12 vezes a pena estabelecida no processo. Então, um juiz ele deu uma sentença errada. Ele vai deixar de ser juiz e, além disso, vai ter que pagar 12 vezes a pena que foi estabelecida para outra pessoa. Se essa pena foi a morte, ele vai ser morto. Se um ladrão rouba e não é preso, o que foi roubado deve expor, diante dos deuses, tudo o que perdeu, e a cidade ou o governador da região que habita deverá reembolsá-lo pelos bens perdidos. Alguém roubou meu celular e não se achou quem foi que roubou o celular. O que eu tenho que fazer? Primeiro, expor isso aos deuses, levar isso para os deuses, e depois a cidade ou o governante dessa cidade, ele tem que me dar um celular novo, já que não foi pego o ladrão que fez isso. Imaginem vocês como seria isso nos dias de hoje. Se um arquiteto constrói para alguém uma casa e não o faz solidamente, provocando um desmoronamento devido a defeitos de seu trabalho e causando a morte do proprietário, o arquiteto deve ser punido com a morte. Mas se o acidente matar o filho do proprietário, é o filho do arquiteto que pagará com a sua vida. Ou seja, um arquiteto, quando ele vai construir uma casa, ele tem que fazer bem feita. Se ele não fizer uma casa bem feita, essa casa vir a cair, machucar alguém, matar alguém, ele vai sofrer esse mesmo mal. Gente, o Código de Hammurabi ele é regido pela Lei de Talião, que diz o seguinte: olho por olho, dente por dente. Aquilo que você fizer, você vai sofrer também, tá? Então, se eu dou um tapa em alguém, esse alguém tem o direito de dar um tapa em mim. Como a gente viu aqui, se o arquiteto constrói uma casa mal feita e mata alguém, ele vai ser morto. Se mata a esposa do dono da casa, é a esposa do arquiteto que vai morrer. É o filho do arquiteto que vai morrer, tá? Tomar lá da cá, olho por olho, dente por dente. Se alguém difama uma mulher e não o pode provar, deverá ser arrastado perante o juiz para lhe marcar com ferro a face. Se alguém toma uma mulher e esta é colhida por moléstia,
Se ele então pensa em tomar outra mulher, não deverá repudiar a mulher presa da moléstia, mas deverá conservá-la na casa e sustentá-la enquanto viver. Isso significa que se um homem casar com uma mulher e essa mulher tiver uma doença muito grave, por exemplo, um câncer, alguma coisa assim, se o homem quiser outro casamento, uma outra mulher, ele pode fazer isso, mas ele não pode abandonar a primeira esposa. Ele deve conservá-la em casa, sustentá-la e cuidar dela, tá? Se um filho espanca seu pai, ser-lhe-ão decepadas as mãos. Se alguém arranca o olho a outro, se lhe deverá arrancar o olho. Arranca o olho de alguém, vai perder o olho. Se ele quebra o osso a um outro, lhe deverá quebrar o osso. Se alguém bate numa mulher livre e a faz abortar, deverá pagar 10 ciclos pelo feto. Se essa mulher morrer, deverá matar o filho dele. Se alguém dá seu nome a uma criança e a cria como filho, esse adotado não poderá mais ser reclamado. Ou seja, adotei uma criança, eu criei essa criança como meu filho, dei meu nome para ela. Se alguém vir depois e falar assim, mas a mãe biológica, por exemplo, vir e falar, mas é meu filho e tal, ela não tem mais direito nenhum sobre essa criança porque eu já a adotei, tá? Uma outra característica que a gente tem desse Código de Hammurabi, primeiro é o caráter violento, né, do olho por olho, dente por dente, e segundo, que não é um caráter tão igual, porque como vocês podem ver aqui nesses exemplos que eu dei, eu falo, se acontecer algo com uma mulher livre, acontece tal coisa, mas se for uma mulher escrava, já não vai acontecer a mesma coisa. Então vai depender de que camada social você esteja participando, tá? Outra coisa que é muito característica da Babilônia são os jardins suspensos. O que são jardins suspensos? Geralmente, quando a gente vê jardim, o jardim está no chão. Mas na Babilônia, era muito comum os governantes fazerem esses jardins meio que subindo, como vocês podem ver aí nessas imagens, assim, árvores mais para o alto. Como vocês podem ver, aqui nessa imagem fica melhor. E aí eu pergunto para vocês, qual é o intuito desses governantes de fazerem jardins suspensos dessa forma? Esses jardins chamavam muito atenção. E aí, de longe, você já via a propriedade. Então, o intuito dele era de realmente chamar atenção, para mostrar, ostentar, para dizer, olha como é que eu sou grandioso, como o meu palácio, o meu reino é bonito. A intenção mesmo era de ostentar, de chamar a atenção. Aqui nós temos um exemplo de uma muralha da cidade da Babilônia. A réplica, isso hoje está no Iraque, tá? Ainda tem a ruína dela no Iraque. E aqui o palácio de Nabucodonosor, que foi um dos governantes da Babilônia, tá? E essa parede aí, a réplica dessa parede, prestem atenção para vocês verem como é grandiosa. Olha o tamanho da porta e o tamanho dessa muralha. A réplica dele está exposta também lá no Museu do Louvre. Depois os assírios dominaram os babilônios. Os assírios eram conhecidos como povos extremamente militares, violentos e extremamente cruéis. Eles matavam a sangue frio, puniam as suas caças, né? Puniam as pessoas de forma muito cruel, tá? Viviam dos saques de roubo, pastoreio e de guerra. Marcavam o território, deformando pessoas por onde passavam. Então era muito comum eles queimarem o rosto das pessoas com ferro quente para deformar, tá? Decepar pessoas, cortar a garganta, cortar as cabeças e pendurar em postes para todo mundo ver. Então, assim, eles agiam com muita violência, muita crueldade. Formaram um grande império que chegou até o Egito. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho das características da Mesopotâmia. Quando eu falo dessas características, eu me refiro a todas essas regiões que a gente acabou de ver. Sumérios, acadianos, babilônios, assírios. Como era a estrutura social dessas sociedades? No topo a gente tem o rei, chamado Patesi. Abaixo, os sacerdotes.
depois os militares, comerciantes, artesãos, camponeses e a base da sociedade e a camada mais sofrida, mais desmerecida, desprezada, eram os escravos. Meus amores, atenção aqui. Qual era a condição para uma pessoa ser escrava? É muito diferente do que a gente pensa hoje em dia da escravidão. Não tem nada a ver com cor de pele. A escravidão que a gente vai estudar no ano que vem, no 7º ano, que está ligada com a cor de pele, com o negro, é chamada de escravidão moderna. Essa escravidão que a gente vai estudar nesse ano, no 6º ano, é chamada de escravidão antiga. E qual era a condição para uma pessoa ser escrava? Ou dívida ou guerra. Digamos que eu estou devendo alguém, devendo muito, e eu não tenho de onde tirar dinheiro para pagar essa pessoa. Eu me dou como escravo para essa pessoa. Ou eu posso dar a minha mãe, posso dar um filho, uma filha, tá? Nessa condição, alguém se torna escravo de outra pessoa, por dívida ou por guerra. O que significa isso? Imagine que está tendo uma batalha entre nós do 6º ano contra o 7º ano. O 6º ano vence a batalha. A gente invade o território do 7º ano. Então, invadimos, ganhamos. Quem tiver no território do inimigo, agora se torna meu escravo. Eu posso transformar em escravo. Então, nesse período, a escravidão só poderia acontecer por 2 motivos. Ou em questão de dívida ou em questão de guerra, tá bom? Sobre a religião. A gente pode nomear a religião, classificar em duas partes. As religiões elas podem ser politeístas ou monoteístas. Politeísta, o prefixo poli significa muito, então, e teísta, Deus. Então, são religiões que têm vários deuses. Adora-se a vários deuses, por isso poli. Monoteísta, o prefixo mono significa um. Então, é uma religião onde tem apenas um único Deus. Exemplo de religião monoteísta: o cristianismo, que só acredita em um Deus, judaísmo, o islamismo, que só acredita em um Deus, Alá. Judaísmo também é Jeová, é Deus, né? Religiões africanas, por exemplo, são monoteístas ou politeístas? Politeístas, eles acreditam em vários deuses, várias entidades, orixás. Então, ao longo da história, a gente vai ver vários exemplos de religiões politeístas e monoteístas. As religiões da Mesopotâmia, todas elas são politeístas. Eles adoram a vários deuses. Os mesopotâmicos adoravam diversas divindades e acreditavam que elas eram capazes de fazer tanto bem quanto mal. Os deuses diferenciavam-se dos homens por serem mais fortes, poderosos e imortais. Talvez essa seja a grande diferença dos deuses para os outros, para os humanos. É a imortalidade, eles não morrem nunca. Cada cidade tinha um deus próprio, e quando uma alcançava predomínio político sobre as outras, seu deus também se tornava mais cultuado. Então ela parece um pouco como, por exemplo, nos dias de hoje. A gente tem todas as cidades, cada cidade tem um santo, por exemplo. Então, São João de Meriti tem um santo padroeiro, que é São João. Duque de Caxias tem um outro santo padroeiro, que é Santo Antônio. A cidade do Rio de Janeiro tem um santo padroeiro, que é São Sebastião. Então, era como era naquela época, parecido como era naquela época. Cada cidade tinha o seu deus. Mas isso não quer dizer que as pessoas não cultuavam outros deuses também, tá? E aí eles entendiam que esses deuses eles poderiam fazer tanto o bem quanto o mal. E para isso era precisava agradar esses deuses. Porque se os deuses ficassem chateados, irados contra o povo, ele ia dar algum castigo, alguma punição. Então, para a gente encerrar, sobre a cultura desses povos. Então, a religião era politeísta, adorando a vários deuses. A economia, agricultura, estava baseada na agricultura.
Eles desenvolveram a astrologia e o horóscopo com os 12 signos que a gente conhece hoje, por exemplo, touro, câncer, leão, escorpião, são os mesopotâmicos que criaram. Desenvolveram a matemática por conta do comércio. A semana dividida em 7 dias foram eles que fizeram. A divisão dos dias em horas, minutos e segundos. A multiplicação. Criação de templos, de palácios e os zigurates. Tudo bem, pessoal? Então aqui nós temos os exercícios, anotem aí. Livro, página 48 e 49. Vocês vão fazer os conceituais do 1 ao 5. Contextualizados, vocês vão fazer apenas o 1, o 2 e o 4, somente, 3 e 5 não. E aprofundamento 1 e 2. Então, espero que vocês tenham compreendido, que não tenha ficado nenhuma dúvida. Em caso de dúvidas, entrem em contato comigo, me perguntem que eu vou esclarecer as dúvidas de vocês. Não esqueçam de fazer os exercícios que foram sinalizados aí no vídeo. Na próxima aula eu vou estar postando um vídeo só com a correção. Então, qualquer dúvida, entre em contato comigo, me procurem, tá bom, gente? Uma boa semana para vocês, fiquem bem e se cuidem. Beijo, até a próxima.